Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Epicast Brasil, pessoal. E no vídeo de hoje vamos aqui fazer um breve resumo semanal de tudo que aconteceu nos últimos dias com relação ao Bitcoin, com relação às criptomoedas de maneira geral. Vamos falar, por exemplo, pessoal, das criptomoedas que dispararam. Teve criptomoeda que chegou a 160% de valorização em apenas um dia. Vamos falar também sobre como o Bitcoin e outras criptomoedas podem influenciar as próximas eleições presidenciais aqui no Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? E também vamos falar sobre uma declaração que um analista de criptomoeda falou, que a gente está ali no começo da última pernada, né, da pernada mais poderosa desse ciclo de alta do Bitcoin. Então garanto que vocês ficaram bem curiosos para saber um pouco mais sobre essas notícias, então fica conosco até o final desse vídeo. Também já vai deixando logo o seu like, pessoal, por favor, deixe o seu like, não custa nada. Se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, já vai clicando nesse botão de se inscrever, já vai clicando nesse sino de notificações e claro, né, rapaziada, vai compartilhando esse vídeo com geral inteira, beleza? Mas antes de falarmos sobre essas notícias, pessoal, eu vou mostrar para vocês as redes sociais da Epicast. Olha só, temos aqui a nossa rede social da Epicast Brasil no X, pessoal. Aqui você vai ficar por dentro de algumas informações da moeda, tem aqui algumas postagens. A gente vem trazendo postagens frequentes sobre a Epicast, pessoal, então vale muito a pena seguir essa rede social. Temos também a Epicast oficial lá fora do Brasil, né? Epicast Brasil, Epicast mundial, vale muito a pena você seguir também. Temos também, pessoal, o grupo no Telegram, onde você vai poder tirar as suas dúvidas. É um grupo em inglês, tá? Mas é muito simples, você vai lá, coloca no tradutor se você tiver alguma dúvida, e aqui, por meio dessa comunidade, você pode solucionar as suas dúvidas. O link, inclusive, para essa rede social vai estar aqui embaixo na descrição. Mas sem mais delongas, vamos falar primeiramente sobre essa alta que teve, né, nas criptomoedas. Teve criptomoeda que disparou até 160%, né? E obviamente, pessoal, isso se deu por causa daquele acordo entre Estados Unidos e China, né, que vem acontecendo, estava tendo aquela guerra comercial, ia, não ia, o tal de disse, mas que não me disse, e agora parece que o Trump está recuando, quer fazer ali algumas negociações com a China, até porque os Estados Unidos também iria perder se continuasse essa guerra desenfreada. Enfim, e com esse tipo de acordo, né, como o Trump está disposto a negociar e as relações entre os dois países parece que vai voltar, talvez não como antes, mas pelo menos, né, terá ali algum tipo de saída. Então obviamente os mercados reagiram bem, e as criptomoedas, pessoal, reagiu muito melhor do que o mercado de ações, tá? Vale muito a pena destacar isso. Houve uma repetição no que aconteceu, claro, com as devidas proporções lá no Corona Day. Para quem não se lembra, no dia 9 de março de 2020, houve um crash nos mercados ali de ações, tendo circuit breakers, né, fechando as bolsas de valores. O Bitcoin, pessoal, sangrou cerca de 52% em algumas horas, né, e obviamente não tem circuit breaker no Bitcoin, em criptomoedas, e o mercado foi a ruína de uma vez só. Mas obviamente foi uma recuperação em V, foi um mercado que foi fundo rápido e voltou também de maneira bem rápida, bem antes do que outros mercados, como o próprio o mercado financeiro, como já havia falado para vocês, né, e agora parece que a situação está se repetindo. Assim como aconteceu lá em 2020, houve uma queda nas bolsas, houve uma queda no Bitcoin, mas obviamente o Bitcoin está se recuperando frente aos índices S&P 500 e Nasdaq, tá, pessoal? Que obviamente a gente costuma sempre associar esses índices ali do mercado financeiro tradicional com os índices aqui das criptomoedas, do Bitcoin de maneira geral, tá, pessoal? Mas como você pode observar aqui, olha só, vou até ler parte dessa matéria aqui para que vocês entendam tudo o que aconteceu durante a manhã de hoje, quarta-feira. Eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta, dia 23, embora esse vídeo esteja saindo no dia seguinte, tá? Isso aconteceu no dia 23. O mercado de capitalização, pessoal, chegou a cerca de 2,95 trilhões de dólares. Houve uma alta de 6,4%. Né? Bitcoin chegou ali a cerca de 500, nesse momento ainda está sendo cotado a 534 mil reais, né? Na manhã dessa quarta-feira foi cotado em torno de 93.500 dólares, tá? Uma dominância ali de cerca de 66,4%, tá, pessoal? Então o Bitcoin tá de fato com a cara pra lua, tá? Porque a gente sempre falava, quando o Bitcoin chegar ali em 58, 59%, já tá ali no momento de grande alta. Pessoal, 63,4%, isso é coisa que muitas pessoas não imaginavam meses atrás. Então um sentimento muito forte, pessoas tirando o dinheiro das altcoins e jogando, migrando dinheiro ali para o Bitcoin. Bitcoin tá com tudo nesse exato momento, tá, pessoal? Aqui a matéria fala também, né, o avanço dos preços
preço se correlacionava, né, à forte recuperação das bolsas no dia anterior. Enfim, a gente estava falando sobre esse tipo de situação, porém, pessoal, a recuperação do Bitcoin foi acima da recuperação dessas bolsas. Inclusive, tá, as bolsas não chegaram nem a recuperar o que perderam desde lá o dia da libertação, né, do Trump. O Trump está fazendo ali uma certa bobagem na minha visão, com essas tarifas, com essa guerra comercial. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, só vai levar os Estados Unidos e o mundo para um abismo financeiro. Mas enfim, pessoal, não vou entrar nessas questões políticas, né, mas obviamente, né, simplesmente o fato de haver a redução da pressão, né, com essa guerra comercial já foi muito positiva para o Bitcoin. Imagina se não houvesse nenhum tipo de ruído, imagina se não houvesse nenhum tipo de guerra comercial, quanto o Bitcoin não estaria custando, tá? Mas eu quero destacar aqui algumas moedas que subiram bastante, pessoal. O XRP teve uma alta de 8%, né, subindo ali para $2,27. O Faircoin era negociado ali a cerca de $1,16, com 9,9% de valorização. A Optimism teve ali uma alta de 9,8%, tendo 75 centavos de dólar o preço da moeda. Arbitrum chegou a valer 33 centavos de dólar, com cerca de 9,9% de alta. Cardano teve ali uma alta de 9,6%, com preço de 70 centavos de dólar, tá? Mas eu quero destacar algumas moedas que subiram bastante, tá, pessoal? Sendo elas a Immutable X, que subiu 38,5%, o DIP, que subiu cerca de 69,5%, a SUI, que subiu 25,4%, a Turbo, 82% de alta, galera. Então, sim, teve muitas criptomoedas que bombaram. E, claro, né, a cereja do bolo aqui dessa notícia que foi a Cerebro, que se valorizou 160%, custando ali 7 centavos de dólar. Então, assim, quem colocou dinheiro, quem aportou dinheiro nessa e em outras criptomoedas acabou lucrando bastante. Então, pessoal, claro, teve uma porrada de traders que foram liquidados, apostaram na queda, shortaram ali os ativos e de fato se quebrou, né, pessoal? De fato acontece esse tipo de situação de vez em quando, né? Paciência. Outra notícia interessante aqui, pessoal, falando sobre o poder que o Bitcoin e as criptomoedas terão nas próximas eleições dos Estados Unidos. Para quem não sabe, mais de 25 milhões de brasileiros já declararam ter possuído criptomoedas. Detalhe, 25 milhões que declararam e os que não declararam. Então esse número, obviamente, é muito maior do que 25 milhões. E fizeram uma pesquisa, né, a primeira pesquisa nacional das criptomoedas, para saber, né, o que a população pensa, quem já investiu, quem já ouviu falar. E, pessoal, olha só que interessante aqui, essa matéria aqui, ó. Você vê que mais pessoas ouviram falar no Bitcoin e em Ethereum do que no Drex, que é o real digital, para quem não sabe. Tá? Então, enquanto 6,2% das pessoas ouviram falar no Drex, 9,2% ouviram falar em Ethereum e 54% conhecem o Bitcoin. Então, de fato, é um número quase que 10 vezes maior se você pegar o número de pessoas que conhecem o Bitcoin frente ao número de pessoas que conhecem ou já ouviram falar no Drex, né? Enfim, pessoal, então já temos já alguns projetos de lei, né, como por exemplo o deputado Zanata do PL, ele já propôs ali um projeto de lei para que o Brasil tenha uma reserva estratégica em Bitcoin, tal qual foi feito ali um projeto nos Estados Unidos de uma deputada republicana, uma deputada ou senadora republicana, que propôs, né, um tipo de reserva lá para os Estados Unidos, tal qual foi feito em El Salvador. Claro, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, são apenas projetos, nada ainda muito concreto, mas já são ações que mostram aí que os políticos já conhecem o Bitcoin, já conhecem as criptomoedas, né, e não estão ali de costas para esse assunto, tá? Mas enfim, pessoal, como eu já falei para vocês, já, pessoal, enquanto 54% conhecem o Bitcoin, cerca de 16% já investiram em criptomoeda, pelo menos algum investimento. E você pode estar pensando, né, pô, Rodrigo, existe algum tipo de ideologia, direita, esquerda? Não, pessoal, essa pesquisa mostrou que não. E eu já vi com esses olhos aqui, pessoal, que gente de direita, gente libertária, gente de esquerda já fizeram eventos de criptomoedas, já falaram sobre criptomoedas, já tem criptomoedas, então isso não tem nada a ver com ideologia política. Embora tenha esse mito aí que somente quem é libertário, quem é de direita, investe ou então fala sobre Bitcoin. Não, tem gente que é comunista roxo, que fala sobre Bitcoin, tá, pessoal? Então isso não tem nada a ver com ideologia. E se os políticos não passarem a acordar para isso aí, eles vão perder muito nas próximas eleições. Lá nos Estados Unidos, o Trump, os republicanos saíram na frente, né? A Kamala Harris até tentou falar um pouco, mas acabou não convencendo o público. E aqui no Brasil, quem será que vai falar sobre Bitcoin? Será a direita? Será a esquerda? E sim, pessoal, vai representar uma grande faixa do eleitorado brasileiro, talvez não tanto quanto lá nos Estados Unidos, né? Mas já vai ser um começo, porque Bitcoin já não é mais um tipo de assunto de nicho como era há 10 anos atrás. Eu queria também dar um destaque, pessoal, para uma frase
falada por um analista que nesse momento atual pode ser o começo do último e mais poderoso impulso de alta do ciclo do Bitcoin. Nesse ciclo, tá? Não estou falando aqui de toda a história do Bitcoin, não, apenas nesse ciclo. O analista da Crypto Investor projetou ali alvo entre 156 a 179 mil dólares, pessoal. Eu estava prevendo, pessoal, e obviamente muito antes, há meses atrás dessa notícia sair, eu estava prevendo um preço entre 150 a 180 mil dólares. Tinham pessoas colocando 280 mil, 300 mil, mas eu acho um tipo de previsão bem exagerado. Eu acho que 150 mil já está de muito bom grado. Quem, obviamente, isso não é um conselho de investimento, mas para aquelas pessoas que já façam aportes agora, já vai sair com lucro muito palpudo no bolso. Imagina aquelas pessoas que colocaram, né, quando o Bitcoin custava 50, 60 mil dólares, vai sair com um lucro muito estratosférico. Vamos ali mirar apenas no 150, que já está ótimo demais, tá? Mas enfim, pessoal, o fundador e CEO da Crypto Investor, né, ele comentou, né, o nome dele é Diego Consumino, ele comentou sobre esse tipo de previsão, desde que o preço do Bitcoin se consolidou acima dos 90 mil dólares, né, depois dessa alta que teve nos últimos dias, estão deixando ali as pessoas muito ansiosas, tá, pessoal? E claro, né, teve muita gente, teve muito dinheiro institucional entrando, né, então isso, obviamente, catapultou, elevou o Bitcoin lá para cima. Tá? Obviamente, aqui também essa matéria fala um pouco sobre a questão das tarifas de Trump, sobre a ação do Banco Central dos Estados Unidos. O Trump falou que queria demitir, chegou até mesmo a ameaçar o Jerome Powell de demiti-lo, caso ele não abaixasse os juros. Enfim, tá uma certa briga lá nos Estados Unidos envolvendo esses dois. E isso também pode impactar o Bitcoin, até porque se os juros do Banco Central dos Estados Unidos caem, as pessoas não vão ver tanto incentivo em colocar dinheiro em dólares, vai migrar todo o dinheiro para criptomoedas, na real, para investimentos mais arriscados, né? Vai tirar dinheiro da renda fixa para renda variável, porém, criptomoedas também sai ganhando com isso, tá, pessoal? Então fiquem de olho com relação a esse tipo de possível anúncio, tá? Se vocês souberem, ainda que de maneira antecipada, que o Banco Central dos Estados Unidos vai baixar os juros, isso pode ser um grande incentivo para as criptomoedas bombarem, tá? Então, você pega ali dinheiro institucional entrando, bolsa se recuperando, e historicamente bolsas de valores estão correlacionadas às criptomoedas, então bolsa se recuperando, Bitcoin se recupera junto. Você pega ali o alívio nas tarifas, que também acaba beneficiando o Bitcoin. Você pega o índice DIX, né, que é o índice de força relativa do dólar. O dólar mais fraco, criptomoedas mais fortes. Então, obviamente, assim como está acontecendo o dólar perdendo valor em todo o planeta, Bitcoin sobe também. E para completar, pessoal, uma baixa nos juros. Isso vem beneficiar ali o Bitcoin de maneira geral. Então, todos esses fatores ali podem catalisar uma alta muito grande para o Bitcoin. Mas vamos ficar de olho, pessoal, vamos ver como é que o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas vão se comportar. E claro, né, pessoal, Bitcoin subindo, teve novo ciclo de alta, a Epcash vai subir bastante também, pessoal. Claro, nesse momento que a gente está passando, teve uma leve baixa, assim como quase todas as outras altcoins. Você pega uma altcoin ou outra que teve ali uma grande valorização, como eu já falei para vocês, como aquelas outras criptomoedas que eu já mencionei para vocês, porém, o mercado de maneira geral está muito pró Bitcoin. Então, o Bitcoin está com 63% de dominância do mercado. Então você teve ali uma alta maciça do Bitcoin. Mas, pessoal, quando começar o season, eu acho que o Epcash tem um grande potencial de se valorizar bastante, tá? Não é conselho de investimento, mas eu ficaria de olho. Se eu fosse você, eu ficaria de olho. Pelo menos estudaria o projeto da Epcash. Já tem aqui vídeos tutoriais nesse canal falando sobre a Epcash, falando como é que você faz transação, falando como é que você armazena. Eu quero fazer um vídeo falando sobre mineração. Então, esse canal aqui tem todos os conteúdos em português, né, que são ensinados por mim mesmo. Então, você vai ter todo o conhecimento para você fazer as operações básicas com essa moeda, com a Epcash. Mas por hoje é só, tá, galera? Agradeço aqueles que se mantiveram até aqui o final. Se você não deixou o seu like, por favor, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com o geral inteiro, pessoal. Compartilha com vizinho, amigo, conhecido, cachorro, papagaio, periquito, compartilha com geral e também já se inscreve no canal caso não seja inscrito, beleza? Mas por hoje é só e nos vemos na próxima. Até mais.